O que Jesus quis dizer com suas parábolas, explicado na linguagem de hoje. Assista esse vídeo e espero que você goste desse conteúdo que fala dos ensinamentos de Jesus. As parábolas de Jesus, explicadas de forma que todo mundo entende. Você já leu as parábolas de Jesus e ficou com a sensação de que faltava entender o que ele realmente queria dizer? Jesus falava com histórias simples, mas cheias de verdades profundas. E hoje você vai descobrir o que ele ensinou nelas, com uma linguagem direta, clara e atual. Prepare-se para entender como nunca antes, porque cada parábola tem um segredo, e esse segredo pode mudar sua vida. Por que Jesus usava parábolas? Jesus não usava parábolas por acaso. Ele não contava histórias bonitas apenas para entreter a multidão ou passar o tempo. Não. Jesus usava parábolas porque havia algo mais profundo acontecendo, algo espiritual. Ele queria revelar a verdade para os humildes e, ao mesmo tempo, esconder essa verdade dos que se achavam sábios demais para escutar com o coração. A palavra parábola vem do grego parabole, que significa colocar ao lado, ou seja, é uma comparação. Uma história que, colocada ao lado de uma verdade espiritual, ajuda a ilustrar o que seria difícil de entender de outra forma. Mas então, por que ele simplesmente não falava tudo de forma direta? A resposta está em Mateus 13. Os discípulos perguntam: por que lhes falas por parábolas? Vem versículo 10. E Jesus responde com firmeza: porque a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Mateus 13, 11. Jesus sabia que o coração das pessoas estava endurecido. Muitos o seguiam, mas poucos queriam realmente entender. Ele diz: por isso eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Mateus 13, 13. Em outras palavras, as parábolas são um teste, um filtro. Elas escondem a verdade dos soberbos e revelam aos humildes. Para quem tem fome de Deus, cada parábola é um banquete. Para quem tem o coração fechado, ela parece apenas uma história vazia. Jesus não veio buscar religiosos orgulhosos. Ele veio buscar pecadores quebrantados, gente simples, gente comum, gente que ouve uma parábola sobre um pastor e uma ovelha perdida e entende que ali está o próprio Deus correndo atrás do coração deles. É por isso que, ainda hoje, milhares de pessoas leem as parábolas e não entendem. Ficam na superfície, ficam nos detalhes, ficam no bonitinho, mas não enxergam a faca afiada da verdade que Jesus escondia dentro de cada história. Porque as parábolas de Jesus não são apenas lições de moral, são bombas espirituais, são confrontos com o reino de Deus, são espelhos que mostram quem somos e quem Deus é. E é exatamente por isso que neste vídeo vamos mergulhar nelas, uma por uma, mas não do jeito religioso e complicado que afasta as pessoas. Aqui vamos traduzir o que Jesus ensinou de forma direta, simples e verdadeira, para que qualquer pessoa entenda, do mais novo ao mais velho, do mais estudado ao mais simples. Você está pronto para começar? Na próxima parte vamos para a primeira parábola que Jesus contou e que virou a chave da forma como ele ensinava, a parábola do semeador. E você vai descobrir que essa história simples fala diretamente de você. A parábola do semeador. O tipo de coração que você tem define tudo. Jesus estava diante de uma multidão. As pessoas se apertavam à beira do mar da Galileia para ouvir suas palavras. Era tanta gente que ele precisou subir num barco e falar dali enquanto o povo se aglomerava na praia. E foi nesse cenário que ele contou uma das parábolas mais poderosas que já saíram de sua boca. Eis que o semeador saiu a semear. Mateus 13:3. Simples, né? Um homem saiu para lançar sementes na terra. Mas o que vem depois é o que muda tudo. Jesus diz que as sementes caíram em 4 tipos de solo diferentes:
À beira do caminho, a semente foi comida pelos pássaros. Em solo pedregoso, nasceu rápido, mas murchou por falta de raiz. Entre espinhos, cresceu, mas foi sufocada e não deu fruto. Em terra boa, produziu frutos, a 100, 60 e 30 por um. Agora, presta atenção. Jesus explica essa parábola em Mateus 13, 18, 23. Ele não deixa margem para interpretação confusa. Ele diz que o solo representa o coração de quem ouve a palavra de Deus. Primeiro solo, à beira do caminho, é aquele que ouve a mensagem, mas não entende. O inimigo vem e rouba o que foi semeado. Essa é a pessoa que escuta a pregação, mas o coração está distraído, frio, endurecido. A palavra nem chega a penetrar. Segundo solo, solo pedregoso. É aquele que recebe a palavra com alegria, mas não tem raiz. Quando vem a luta, a tentação, a zombaria dos outros, ele desanima. É o crente foguete. Empolgado no início, mas some no primeiro vento contrário. Terceiro solo, entre espinhos. Esse representa quem ouve a palavra, mas ela é sufocada pelas preocupações da vida e o engano das riquezas. Aqui está o coração dividido. A pessoa até quer Deus, mas não quer largar o conforto, a ganância, os vícios, a rotina. A semente cresce, mas nunca frutifica. Quarto solo, terra boa. É quem ouve, entende e frutifica. Essa pessoa tem o coração aberto, humilde, obediente. Ela não só recebe a palavra, ela vive a palavra. Agora reflita com sinceridade, qual desses solos é o seu coração hoje? Essa parábola não é só sobre um pregador lançando sementes. Ela é sobre você ouvindo a palavra. Jesus está dizendo, presta atenção em como você me escuta, porque o fruto da sua vida depende disso. Não adianta ter Bíblia em casa, ir à igreja, seguir perfil evangélico, se seu coração continua sendo solo duro, raso ou cheio de espinhos. A palavra de Deus só frutifica no coração que está disposto a ser transformado, e essa é a beleza dessa parábola. Você pode mudar o solo do seu coração. Você pode remover pedras, arrancar espinhos, amolecer a terra com oração e arrependimento. Jesus não contou essa história para te condenar. Ele contou para te mostrar que ainda dá tempo de se tornar terra boa. Na próxima parte, vamos mergulhar em uma das histórias mais fortes que Jesus contou. Uma que revela como é o coração do Pai Celestial. A parábola do Filho Pródigo. Prepare-se para se emocionar e talvez se enxergar nela. A parábola do Filho Pródigo. A dor de quem vai, o amor de quem fica. Jesus estava cercado de publicanos e pecadores, gente desprezada pela sociedade, mas que amava ouvir o que ele tinha a dizer. Os religiosos, por outro lado, estavam indignados. Diziam, este homem recebe pecadores e come com eles. Lucas 15, 2. Foi então que Jesus contou 3 parábolas seguidas, e a última foi a mais impactante. A do filho pródigo. Um homem tinha 2 filhos. Lucas 15, 11. O mais novo pediu a herança antecipada. Naquela cultura, isso era como dizer, pai, eu preferia que você estivesse morto. Me dá logo o que é meu. Com o coração partido, o pai entrega a parte que lhe cabia. E o filho vai embora. Longe da casa, longe do pai, longe dos princípios. E o que ele faz com a herança? Gasta tudo com festas, prostitutas, vícios, amigos falsos. Quando o dinheiro acaba, os amigos desaparecem. A fome chega. O rapaz acaba trabalhando com porcos, o emprego mais humilhante para um judeu, e desejando comer a comida deles. Ali, no fundo do poço, ele cai em si. Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Lucas 15, 17, 18. Ele não espera mais nada. Não espera ser recebido como filho, mas como um empregado. A culpa, a vergonha, o arrependimento o consumiam. Mas agora, ouça isso com o coração. Quando ainda estava longe, seu pai o viu.
e, movido de compaixão, correu e o abraçou e beijou. Lucas 15:20. O pai não espera o filho terminar o discurso. Ele manda trazer o melhor manto, um anel e sandálias. Manda preparar uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Lucas 15:24. Essa história é sobre mim. Essa história é sobre você. Essa história é sobre todos nós. Quem nunca foi o filho que quis viver do seu jeito, longe de Deus? Quem nunca caiu, falhou, se sujou de escolhas erradas? Mas essa história é, acima de tudo, sobre o pai. Um pai que não fecha a porta, que não cruza os braços, que não diz, eu te avisei. Um pai que espera, que corre, que abraça, que restaura. Você pode ter feito tudo errado, mas Deus ainda está na varanda, esperando você voltar. E tem mais. O final da história nos apresenta o irmão mais velho. Ele não se alegra com a volta do irmão. Fica furioso. Eu nunca te desobedeci e nunca ganhei uma festa. E esse aí que gastou tudo com prostitutas é recebido com festa? O pai responde, filho, tudo o que é meu é teu. Mas era justo nos alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Lucas 15:31-32. Essa parte é um alerta para os religiosos de hoje. Muita gente está na igreja, mas perdeu a alegria da salvação. Olha com desprezo quem está chegando. Se esquece que um dia também foi alcançado pela graça. A parábola do filho pródigo é uma pintura do Evangelho. Queda, arrependimento, graça e restauração. E a lição é clara. Deus não desiste de filhos perdidos. E nenhum pecado é maior que o amor do Pai. Agora vamos estudar uma parábola menos conhecida, mas profunda. A parábola do credor incompassivo, onde Jesus nos mostra como o perdão que recebemos precisa se refletir no perdão que oferecemos. A parábola do credor incompassivo. Você foi perdoado. Mas sabe perdoar? Jesus contou essa parábola em resposta a uma pergunta de Pedro. Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu. Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, 21, 22. Então, ele contou esta parábola. O reino dos céus é como um rei que quis acertar contas com seus servos. Mateus 18, 23. Um dos servos devia ao rei uma quantia absurda, 10.000 talentos. Hoje, isso equivaleria a milhões de reais, ou seja, uma dívida impagável. Como o servo não podia pagar, o rei ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e tudo o que tinha fossem vendidos para cobrir a dívida. Mas o servo cai de joelhos e implora, Senhor, tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. E o rei, com compaixão, perdoou a dívida e o deixou ir. Um perdão inesperado, inexplicável, infinito. Mas o que esse servo faz em seguida? Ele encontra um colega de trabalho que lhe devia 100 denários, uma quantia irrisória comparada à dívida que ele acabara de ter perdoada. E ele o agarra pelo pescoço e exige, pague o que me deve. O colega repete as mesmas palavras que ele havia dito ao rei, tem paciência comigo e eu te pagarei. Mas ele recusa, manda prender o homem até que pague a dívida. Outros servos veem aquilo e ficam indignados. Eles contam tudo ao rei, e o rei manda chamar aquele homem ingrato. Servo mau, eu te perdoei toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive de ti? Então o rei o entrega aos verdugos, aos torturadores, até que pague toda a dívida. E Jesus encerra com um alerta que ecoa pelos séculos. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão. Mateus 18, 35. Essa parábola é um espelho da nossa alma. Fomos perdoados de uma dívida impagável, o pecado que nos condenava à morte eterna.
mas muitas vezes não conseguimos perdoar pequenas ofensas. Guardamos mágoas, alimentamos rancores, levantamos muros. Como podemos aceitar o perdão de Deus e negar perdão ao próximo? Essa parábola nos confronta. Nos lembra que o perdão não é uma sugestão de Jesus, é uma ordem. Perdoar não é esquecer, não é fingir que não doeu. Perdoar é libertar o outro e, ao mesmo tempo, se libertar. Quem não perdoa, carrega correntes invisíveis. Quem não perdoa, se aprisiona na cela da amargura. E não se trata só do outro. Muitas vezes, precisamos aprender a nos perdoar. Tem gente que vive se punindo, carregando culpas que Deus já perdoou. Se você se arrependeu, Deus já lançou isso no mar do esquecimento. Mas agora, Ele te chama para viver o perdão, por inteiro. Agora mergulharemos em uma parábola simples, mas chocante. O fariseu e o publicano. Onde Jesus revela quem realmente agrada a Deus. O que se exalta ou o que se humilha. O fariseu e o publicano. Quem agrada a Deus de verdade? Jesus contou essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos como justos e desprezavam os outros. Lucas 18:9. Ele começa com uma cena comum da época. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. De Lucas 18:10. O fariseu era o religioso exemplar, admirado, respeitado, estudioso da lei. O publicano era o cobrador de impostos, visto como traidor, impuro, corrupto. O contraste entre os dois não podia ser mais gritante. O fariseu se coloca de pé e ora. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Lucas 18:11-12. É uma oração cheia de si. Não há quebrantamento, só orgulho. Ele não fala com Deus. Ele se exalta diante de Deus. Agora observe o publicano. Ele nem ousa levantar os olhos ao céu. Com o rosto inclinado e o peito batendo, diz: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Lucas 18:13. Uma frase, um clamor, uma alma nua diante do trono. Ele não compara, não se justifica, não esconde. E aí, Jesus choca os ouvintes. Eu vos digo que este, o publicano, e não aquele, o fariseu, voltou para casa justificado diante de Deus. Lucas 18:14. O desprezado foi perdoado, o religioso foi rejeitado. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Lembre-se de Tiago 4:6. Essa parábola é um espelho do coração humano. Quantas vezes pensamos que estamos bem com Deus só porque cumprimos rituais? Vamos à igreja, damos o dízimo, evitamos pecados visíveis. Mas a pergunta que Jesus nos faz é: você ora como o fariseu ou como o publicano? Você se gaba da sua santidade ou clama por misericórdia? Você aponta o pecado dos outros ou reconhece o seu? Essa parábola destrói a fachada da religiosidade e revela o que realmente importa: um coração quebrantado. O publicano não tinha currículo espiritual, mas tinha arrependimento sincero. E é isso que Deus quer. Talvez você esteja como o publicano hoje, envergonhado, distante, culpado. Jesus está dizendo: é você que eu quero. Basta uma oração humilde e Ele te levanta com graça. Ou talvez, sem perceber, você esteja orando como o fariseu, contando tudo o que fez para Deus, achando que merece algo em troca. Cuidado! A pior cegueira é aquela que não enxerga o próprio orgulho. Agora vamos mergulhar numa das parábolas mais conhecidas e mal interpretadas, a parábola do bom samaritano, e entender que amar o próximo vai muito além do que imaginamos. O bom samaritano, a verdade que vai além da ajuda. Um mestre da lei se levanta e pergunta a Jesus: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Lucas 10:25. Jesus responde com outra pergunta: o que está escrito na lei? Como você a lê? O homem cita com precisão:
Ame o Senhor seu Deus de todo o coração e ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus diz: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas o homem, querendo justificar a si mesmo, pergunta: e quem é o meu próximo? Lucas 10, 29. É então que Jesus conta uma das parábolas mais conhecidas do mundo. Mas o que poucos percebem é que essa história não fala apenas sobre ajudar os outros. Ela confronta quem realmente somos. A caminho da verdade, Jesus começa: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Foi espancado, roubado e deixado quase morto. Lucas 10:30. Jerusalém para Jericó era um caminho perigoso, rochoso, isolado, cheio de curvas, perfeito para emboscadas. O homem está caído, ferido, sem força. E então passa um sacerdote. O sacerdote é aquele que representa a religião, o ministro, o líder espiritual. Mas Jesus diz: vendo-o, passou pelo outro lado. Lucas 10:31. Depois vem um levita, ajudante do templo, alguém envolvido nas coisas de Deus. Também o viu e passou pelo outro lado. Lucas 10:32. Dois homens religiosos, dois homens que conheciam a lei, mas passaram ao largo da dor do outro. Agora, Jesus diz: mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve compaixão dele. Lucas 10:33. Aqui está o choque. Os judeus e os samaritanos se odiavam. Ouvintes da época jamais imaginariam um samaritano como herói. Mas ele se aproxima, trata das feridas, usa azeite e vinho, coloca o homem sobre o seu próprio animal, leva-o a uma hospedaria, paga as despesas. E ainda diz ao dono da hospedaria: cuide dele, e o que gastar a mais eu pagarei na volta. Lucas 10:35. A pergunta de Jesus. Então Jesus se volta ao mestre da lei e pergunta: qual destes três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Lucas 10:36. E ele responde: aquele que teve misericórdia dele. Lucas 10:37. Jesus conclui: vá e faça o mesmo. A parábola além da ajuda. Essa história vai muito além de fazer o bem. Jesus está dizendo: ser religioso não prova nada. O verdadeiro amor se prova com ação. E mais, talvez essa parábola esteja nos mostrando algo ainda mais profundo. Nós somos o homem caído, e Jesus é o bom samaritano. Enquanto a religião passou por nós, enquanto os rituais não puderam nos salvar, foi Jesus quem nos encontrou feridos e sangrando, nos levantou, cuidou das nossas feridas, nos carregou em seus ombros e pagou o preço completo pela nossa restauração. A pergunta agora é: você tem vivido como aquele samaritano? Ou tem passado direto como o sacerdote? Você tem se aproximado das feridas dos outros, ou virado o rosto? E mais que isso, você já permitiu que o verdadeiro bom samaritano, Jesus, cuide das suas feridas? Vamos mergulhar em mais uma das histórias mais belas sobre a vinda de Jesus, a parábola das 10 virgens. Prepare-se, porque a hora vai chegar. Jesus contou essa história para alertar sobre a importância de estar preparado para o reino de Deus. É uma parábola cheia de simbolismo e urgência. Ele começa: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Mateus 25:1. As 10 virgens e suas lâmpadas. Naquela época, era comum as pessoas usarem lâmpadas de óleo em festas de casamento, principalmente na espera pelo noivo, que chegaria à noite. Jesus apresenta 10 virgens. 5 eram prudentes, levaram óleo extra para suas lâmpadas. 5 eram insensatas, não levaram óleo suficiente. Todas elas esperavam o noivo, mas a diferença estava na preparação. A chegada tardia do noivo. Enquanto o noivo demorava, todas começaram a cochilar e dormir. Quando o grito: eis o noivo, saía ao seu encontro,
As virgens se levantaram para acender as lâmpadas, mas as 5 insensatas descobriram que suas lâmpadas estavam apagando por falta de óleo. Elas pedem às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas a resposta foi firme: não, pois não haveria óleo suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês mesmas. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou. A porta fechada. As virgens prudentes entraram com o noivo para a festa. Quando as outras voltaram, a porta estava fechada. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: digo a verdade, não vos conheço. A lição da parábola. Jesus termina com um aviso: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus 25:13. O que isso significa para nós? Essa parábola nos lembra que o tempo é limitado, que a espera não é uma licença para a negligência. É um chamado para vigilância, preparação e responsabilidade pessoal. Não podemos contar com a fé dos outros, nem deixar para amanhã o que devemos fazer hoje. A óleo representa a nossa fé viva, o nosso relacionamento real com Deus, o compromisso diário. As virgens insensatas foram pegas de surpresa. Elas tinham fé, mas não se prepararam, não viveram com urgência. A porta fechada é o símbolo do fim das oportunidades. Um convite à reflexão. Você está preparado? Sua fé está viva e abastecida? Ou você tem deixado para depois, confiando no amanhã? Jesus está nos chamando para viver com a expectativa da sua volta, para não sermos surpreendidos. Vamos fechar essa série com a parábola que resume a vinda de Jesus e o reino dos céus, a parábola do tesouro escondido, onde a descoberta da verdade vale tudo o que temos. A parábola do tesouro escondido, descobrindo o valor real do reino de Deus. Jesus encerra suas parábolas com uma história simples, mas poderosa. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Mateus 13:44. Um homem, andando pelo campo, encontra esse tesouro. Ele não hesita. Ele vende tudo o que tem para comprar aquele campo e ficar com o tesouro. O valor que transforma vidas. Essa parábola fala sobre a descoberta do valor supremo. O que é esse tesouro? É o reino de Deus. É a verdade sobre Deus, sobre a vida, sobre o propósito. Quando alguém encontra isso de verdade, a resposta é radical. Não importa o preço, não importa o que tem que deixar para trás. A decisão é única: buscar esse tesouro a qualquer custo. Uma vida com prioridades corretas. Muitas vezes, vivemos presos a coisas passageiras, dinheiro, status, prazeres momentâneos. Mas o tesouro escondido nos convida a olhar além, a nos desapegar do que o mundo valoriza e investir no que é eterno. O convite de Jesus para você, Jesus, quer que você descubra esse tesouro. Que você perceba que a verdadeira felicidade, a verdadeira paz e a verdadeira vida começam quando você entrega tudo para seguir o reino. Ele está dizendo: vale a pena abrir mão de tudo para me seguir. Eu sou o maior tesouro que você pode encontrar. A decisão está em suas mãos. Você está disposto a vender tudo, suas preocupações, seus apegos, suas desculpas, para seguir Jesus. O tesouro está aí, escondido, esperando ser descoberto. Finalizando, obrigado por assistir essa série sobre as parábolas de Jesus explicadas de forma que todo mundo entende. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as próximas mensagens que transformam. Deixe seu comentário contando qual parábola mais tocou seu coração. Compartilhe com amigos que precisam ouvir essa mensagem. Que Deus te abençoe profundamente.